Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Eide Oliveira, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre algumas questões que as pessoas às vezes comentam comigo ou eu vejo nas redes sociais. Bom, muitas de nós estamos com os nossos filhos em casa porque as escolas estão fechadas e muitos de nós estamos também com os nossos maridos em casa o dia inteiro ou parte do dia. E realmente a nossa rotina muda muito. Porque a gente já tem aquela rotina certinha de acordar, todo mundo vai para a escola, quem tem que trabalhar vai, e de repente tá todo mundo dentro de casa. A gente, né, para as mulheres que trabalham fora, os maridos e os filhos. Bom, gente, eu acho que cada caso é um caso e não dá para generalizar tudo. Mas eu vim compartilhar com vocês algumas dicas do que a gente pode fazer para poder não sobrecarregar tanto a gente assim. Tentar deixar mais independente os nossos filhos para eles poderem eles mesmos preparar o lanchinho, o café da manhã, dependendo da idade, eles mesmos podem fazer isso. De repente pedir para colocar a roupa na máquina, recolher a roupa do varal e estipulando tarefas, porque realmente fica, às vezes a gente não consegue fazer as coisas na hora que a gente está acostumado, porque uns estão dormindo, né? Às vezes o marido tá trabalhando na sala que você tem que limpar. Então é bom estabelecer uma boa rotina nesse sentido, né? Fazer mesmo uma rotina com a participação da família. Pedir mesmo, olha, vocês estão em casa o dia todo, então vou precisar da colaboração de cada um. Eu vou falar pra vocês, tem algumas pessoas que estão dizendo assim que limpa a casa o dia inteiro. Que porque assim, acho que tá de quarentena e tá tão, sabe, ansiosa, ou de repente, né, saiu daquele ritmo, trabalhava fora e não tá trabalhando, então fica só limpando. Tudo que excede, tudo que é excesso não nos faz bem. Então muitas vezes a gente começa a limpar, vou limpar isso, vou arrumar o guarda-roupa, vou fazer isso, e você fica empolgada. Mas a hora que você termina no último item, se você não tiver cuidado, você já tá limpando o primeiro de novo, e sem necessidade. Então a gente tem que ter muito cuidado com os excessos, tá? Então a gente precisa variar. Aqui em casa eu fiz um quadro de atividades assim, com relação à casa, lavar banheiro, pôr lixo pra fora, limpar bem o chão, tirar pó, lavar a varanda, lavar a cozinha, limpar melhor a cozinha, as coisas que tem que limpar. A gente dividiu em 2 vezes por semana. Os outros dias eu só dou uma passada de pano com desinfetante, então a manutenção eu mesma faço. Todo mundo ajuda na manutenção de alguma forma, mas com relação à casa eu mesmo faço. Então, assim, eu separei 2 dias, que é segunda e sexta. Eles dormem até mais tarde, as crianças, né? Meu marido acorda e vai trabalhar. Então, qual é a situação aqui em casa? Eu tenho os 3 quartos ocupados com as crianças, com os meninos. Eu tenho os 3 quartos ocupados com os meninos e mais o meu marido ocupando a sala. Vocês sabem que eu gosto de aspirar, eu acho que aspirador limpa muito bem. E assim, nos poupa esforço também, eu acho que é mais rápido, é mais prático o aspirador. Então não tem como ligar aspirador com as pessoas dormindo, né? E pra mim tudo bem eles dormirem até mais tarde, tá tudo certo. Significa que eles aproveitaram bem a noite com aquilo que eles gostam e eles estão dormindo. Então a gente tá numa época assim que a gente precisa fazer vista grossa pra certas coisas, então tudo bem, eles dormem até na hora do almoço. Então de manhã eu fico com a sala e 3 quartos bloqueados, né? Então eu teria que limpar só um quarto, só alguma coisa, teria que ser uma faxina. Então o que que eu fiz? Eu gosto de fazer tudo de manhã, mas o que que eu fiz? Bom, na segunda e na sexta, que é o dia de fazer limpeza geral, depois que eles acordarem e almoçar, a gente vai ter a nossa hora para fazer a limpeza da casa. E aí eu divido as tarefas e todo mundo ajuda. E assim não sobrecarrega pra ninguém. Então, um pega os 2 banheiros e lava, o outro vai tirar pó e passar o aspirador, o outro vai passar pano, o outro vai arrumar a cozinha, né? Quem passa pano também limpa a varanda, já limpa o sofá, já limpa o tapete, já organiza o que tá fora do lugar. Então a gente divide 3 ou 4, né? Porque aí tudo depende, às vezes o Fred participa, às vezes ele não participa, porque às vezes ele tá trabalhando. Então o que que a gente faz? A gente arruma tudo. E nesse horário, se tiver aqui no mercado, é o horário que o Fred vai no mercado, né, fazer compra. A gente não tá conseguindo pedir as coisas por telefone. O que a gente consegue, a gente pede. Então, é o horário que o Fred já vai no mercado. Por quê? Porque se ele for no mercado outra hora,
ele vai estar ali trabalhando, então ele vai atrapalhar. E a gente atrapalha ele também com a limpeza, né? Então é um horário que a gente faz assim, mas claro, ele não vai no mercado 2 vezes por semana e nem a cada 7 dias. Então a gente divide as tarefas dessa forma, gente, em 1 hora a gente consegue fazer tudo. É claro que alguns detalhes ficam pra mim depois, porque eu gosto de fazer. Crianças, já até teve essa pergunta aqui, mas os meninos lavam o banheiro igual você gosta? Não. Mas nessa hora a gente tem que fazer vista grossa. Então o que eu faço? Se na segunda-feira eles que lavam o banheiro, na sexta eu que vou lavar. E aí na outra semana eu que vou limpar o chão da casa e vou fazendo assim, porque aí eu vou fazendo do meu jeito, né? Como a gente tá fazendo essa limpeza 2 vezes por semana, não é uma faxinona, sabe? Mas é aquela limpeza mais geral. Arrastar sofá, dobrar tapete, limpar por baixo, limpar por cima, arrastar os móveis para aspirar embaixo. Uma vez é uma limpeza assim mais detalhada, outra vez é uma limpeza, não é só uma manutenção, mas não é tão detalhada. Mas as 2 vezes a gente lava os banheiros. Bom, mas enfim, então eu vou fazendo assim. Porque uma coisa que a gente tem que entender é que se não serve pra mim o jeito que eles lavam o banheiro, se não serve pra mim o jeito que eles limpam o espelho, se não serve pra mim o jeito que eles lavam a louça, que eles não areiam muito bem, eu vou ter que fazer tudo. E se eu fizer tudo, eu vou ficar sobrecarregada e me sentindo angustiada, não tem jeito. Então eles lavam lá a louça deles, aí a hora que eu vou lavar a louça, às vezes eu tiro até panela de dentro do armário para lavar do meu jeito, porque eles deixaram alguma manchinha, essas manchinhas que tem que tirar só com limpa alumínio ou com bombril, né? Não é que sujeira. Então, eu vou fazendo assim, tá? E vou sempre falando pra eles, olha, pedindo, não, tem que lavar assim, claro, vou fazendo, vou mostrando onde não tá bom. Mas a gente também não pode ficar só reclamando, porque senão não motiva eles. Então tem dia que a Mel fala, o banheiro ficou bom? Eu falo, ficou, filha, ficou ótimo. Eu vejo algumas coisinhas, se der eu vou lá e tiro, se não fica daquele jeito mesmo, na próxima vez eu lavo. Aí alguma hora eu chamo ela, falo, Mel, aquele dia você lavou o banheiro, eu prestei atenção que ficou assim, assim, então da próxima vez faz assim, assim, e a gente vai fazendo. A gente precisa ter muito critério, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente tá num período em que eles não estão convivendo com os amigos, eles não estão indo pra escola, eles não estão saindo, então a gente tem que ter muito cuidado. O mais importante agora é manter a nossa casa limpa, eu digo limpa no sentido de não ter vírus, não ter bactérias e manter a saúde mental, tá? Então é importante que a gente também não fique estressando muito os nossos filhos. É muito importante que eles não tenham esse sentimento de que nada tá bom, nada que a gente faz tá bom. É muito importante a gente ter muita paciência. E é por isso que eu dividi o serviço maior da casa em 2 dias. Porque sempre aqui em casa foi só 1 vez por semana, o resto é só manutenção. Mas eu escolhi 2 dias agora exatamente porque eles vão me ajudar mais e porque eles estão em casa, então eles acabam me atrapalhando, digamos assim, então eles precisam me ajudar mais, tá mais em casa, banheiro suja mais, tudo suja mais, e ao mesmo tempo eu posso ficar fazendo isso. Dessa forma a gente vai entrando assim numa espécie de consenso, e às vezes a gente tem que fechar os olhos mesmo. Eu vi também algumas pessoas falando, meu marido é muito bagunceiro, deixa tudo fora do lugar. Bom, o Fred não é bagunceiro, sabe? Ele não é, sapato tá sempre no lugar, sempre foi assim. Ele é um pouco bagunceiro, que talvez para vocês nem seja um bagunceiro, no sentido assim, ele gosta de usar a mesa de jantar para trabalhar, né? Então, no dia a dia, quando ele fazia isso, ele já sabe que eu não gosto, que fica aquela bagunça lá, então ele já catava tudo e já guardava. Ele só não guardava se no outro dia ele fosse acordar e fosse trabalhar lá de novo. Mas se no outro dia ele vai sair, vai trabalhar, ele guarda tudo e deixa tudo organizado. Outra coisa que ele gosta de fazer também é pegar as cadeiras diárias e sentar nelas para trabalhar. Então fica horrível a sala. Tudo bem, é uma fase, ele tá trabalhando em casa, esse é o conforto dele, então tudo bem. Então a única baguncinha que ele faz é no home office dele. Tá? Outra coisa muito importante que eu acho que, independente de quarentena, é muito importante a gente fazer é a gente deixar os nossos filhos e os nossos esposos
eles mesmos fazer o lanche deles, o café da manhã deles. Aqui em casa isso nunca foi problema. A gente quase não toma café da manhã todo mundo junto na mesa, porque a Alice só toma leite. O Felipe acorda mais tarde. Eu tomo café, o Fred e a Mel já tá saindo. Então a gente não tem isso de montar. Às vezes eu corro ali, faço um cafezinho para um, faço pro outro. Mas aqui em casa cada um gosta de uma coisa diferente no café da manhã. Eu sempre ensinei eles desde 8 anos se virar, sabe? O Felipe acordava. Teve uma época que eu estudava de manhã, o Fred trabalhava de manhã, a gente saía cedo, o Felipe ficava sozinho, então ele mesmo fazia o café da manhã dele, então em casa não tem isso, assim, eu tenho que fazer lanche. Não, eu não me preocupo com lanche. O lanche pra mim é fazer pra Alice o lanche dela. Aí às vezes eu vou fazer pra ela, pergunto, todo mundo quer? Quero. Igual, vou fazer pão de queijo pra Alice. Todo mundo quer pão de queijo? Faço pão de queijo pra todo mundo. Mas cada um vai lá, cuida da sua bebida, o que vai beber e tudo, e não tem isso. Às vezes a gente até senta junto pra lanchar, né? Às vezes acontece, mas nem sempre. É mais quando eu faço um bolo, alguma coisa assim. E o único horário que a gente senta muito junto para comer é na hora do almoço. Isso é sagrado. Porém, a Mel, quando tava na escola, a Mel chega muito tarde. Ela chega mais de 1h30, 2 horas, quase 2 horas em casa para almoçar, que ela tem aula até tarde. Então, quem almoçava na mesa junto, quem almoça na mesa junto é eu, o Felipe, o Fred e a Alice. Então, isso a gente fazia questão de comer sempre junto. Mas agora, quem tá comendo junto? Eu, a Alice e o Fred. Porque os meninos, geralmente, quando a gente vai almoçar, a gente chama eles, mas eles ficam fazendo preguicinha na cama, ficam enrolando e a gente também deixa. Não vamos estressar eles. Então, depois eles vêm e comem. Mas quando eles vêm, a gente ainda tá na sala, a gente tá ali na mesa, a gente ainda tá conversando, porque o Fred almoça, come laranja. Então, eles vêm um pouquinho depois, mas eles vêm. Então, almoço, sim, eu faço, põe tudo na mesa, mais café da manhã, raramente, tá? Raramente mesmo. Geralmente, cada um se vira. Isso ajuda muito. E também aquela questão, né? Um arruma a cozinha do almoço, outro arruma da janta, fez uma vitamina, fez alguma coisa, sujou alguma coisa, cada um lava o que sujou. Isso é muito importante. Pra quê? Pra gente não sobrecarregar. Porque não sei vocês, aqui toda hora a gente tem que estar lavando sapato, toda hora tem que estar lavando as roupas que vêm de fora, tudo que a gente compra tem que limpar, e normalmente sou eu que faço isso, porque o Fred sai, ele chega, ele já tem que tomar banho, eu já vou cuidando das coisas, não vou ficar guardando coisa suja se eu posso limpar. Agora, aí eu vou fazendo. Agora, é claro que os meninos ajudam com uma coisa ou outra. Ontem, por exemplo, o Fred comprou bastante fruta. Então, enquanto eu fui... E comprou algumas coisas de dispensa. Então, enquanto eu fui limpando as coisas de dispensa, eles foram guardando. Aí eu coloquei as frutas de molho num bacião. E depois o Felipe e a Mel foi lá lavar, secar e colocar na geladeira. Então, eles ajudam e é muito importante, gente. Se não ajuda, se não tem esse hábito de ajudar, faz uma reunião e coloca, fala do seu sentimento, fala que você precisa, fala pra eles que é igual, às vezes eles estão com preguiça de fazer a limpeza da casa, eu falo, gente, 1 hora pra nossa casa ficar toda limpa, de cabo a rabo, de cima e embaixo, porque aí a gente limpa interruptor, maçaneta, né, tapete, sofá, igual eu falei pra vocês, embora não seja uma faxinona, mas é tipo uma desinfecção da casa. Então senta, conversa, mostra, ó, vai ser dividida assim, então cada um vai fazer só uma parte, e gente, dá certinho, é 1 hora pra todo mundo, e quando eu termino primeiro a minha parte, eu começo a ajudar quem tá mais atrasado. Eu faço assim. E aí, em 1 hora, no máximo 1h20, a casa tá limpa de cabo a rabo. É importante, na hora de fazer a reunião, você falar como que vai ser, como que você gostaria que fosse, a importância de ajudarem, você tenha mais tempo até para fazer, de repente, um pão, fazer outra coisa diferente. O tempo que vai levar, fala, olha, gente, é 2 vezes por semana, a gente, 1 hora de dedicação para que a nossa casa fique toda limpa. E claro, gente, falar também da manutenção, por exemplo, um arruma a cozinha, igual eu falei, um lava a louça, um joga o lixo fora dos banheiros todos os dias, né, da cozinha, enfim. Então, ali, é você colocar uma tarefa diária para manutenção da casa, né? E para os maridos que são muito bagunceiros, de repente você nessa conversa também fala, olha, quando você mexer com isso e isso, tenta deixar num lugar, porque às vezes o marido tá em casa e inventa de fazer um monte de coisa que talvez seja até coisas muito legais, de furar uma parede, fazer um reparo, alguma coisa. Mas então coloca uma bandeja num lugar e fala assim pra ele, fala, olha, tudo que você mexer, tudo que você usar, por favor, coloca dentro dessa bandeja.
porque aí depois, se ele precisar de novo, tá ali e fica ali num cantinho, mesmo que não fica muito bonitinho, mas fica prático, depois ele não tem que estar perguntando pra você onde tá, se é uma coisa que ele vai usar de novo depois, e ao mesmo tempo não fica espalhado pela casa, porque o problema não é nem as coisas estarem fora do lugar. Se é uma ferramenta que todo dia vai usar, é importante que às vezes para eles que esteja ali, igual meu quartinho aqui, ó. Eu não desmontei ele, porque todo dia eu venho aqui e costuro um pouquinho. Então, ele tá cheio de coisa, mas o que eu faço? No final do dia, eu vou colocando as coisas, cada coisinha no seu lugar, cada coisinha no seu cantinho, porque senão depois nem eu me acho aqui. Aí eu vou falar pra vocês como que eu fiz com a mesa de jantar, né? Porque aqui em casa a gente tem 3 mesas nos quartos. E esse quarto aqui poderia ser o quarto pro Fred trabalhar, mas ele não quer, ele quer ficar com a gente, sabe? Ele acha importante estar ali presente, onde a gente tá, e a gente tá ficando muito na sala juntos. Então, assim, a nossa mesa de jantar é assim, e essa parte aqui, ela fica perto da parede, eu já até mostrei no vlog. Então, eu peguei e pus uma toalha branca de algodão, até porque o Fred gosta de trabalhar em cima de toalha, para não ficar grudando, assim, porque aqui faz calor e a minha mesa é de vidro. Então, eu peguei essa parte aqui da parede, coloquei uma toalha branca e falei assim, Fred, aqui vai ser sua área, porque quando a gente precisa... Ele sempre ficou mais no cantinho, ele nunca atrapalhou, mas até para as crianças não ficar sujando esse lado aqui de comida, essas coisas. Então, eu coloquei uma toalha e aqui já fica direto o computador dele, o mousepad, as coisinhas que ele usa, uma folha de papel que às vezes ele precisa, e aqui no cantinho também já fica as coisinhas das tarefas da Liz que ela tem que fazer todo dia. Só as folhinhas de atividade mesmo já fica aqui. Então, essa parte aqui ficou tipo um escritório. Então, tá linda a minha mesa de jantar? Não, ela não tá linda, ela tá sempre assim. Nunca tá bonitinha, nunca tá com arranjo ou vazia, clean, igual eu gosto. Mas, pelo menos, as coisinhas estão aqui, estão tudo juntinho aqui. O Fred nunca foi, igual eu falei, de espalhar tudo, mas ficou melhor pra mim, ficou limitado o espaço dele, tá? E eu também, como ele ficava aqui sempre mexendo, na hora que eu ia limpar, tava muito cheio de dedo. E muitas vezes eu limpava de cá e de cá não, porque ele tá ali trabalhando quase que o dia inteiro. Então, pelo menos com a toalha de mesa fica mais fácil. Aí, quando a gente vai fazer a limpeza geral da casa, eu tiro tudo aqui de cima, limpo tudo. Se precisar, eu troco, né? A toalha de mesa ainda não precisou, mas viro ela, dou uma sacudida e aí fica as coisinhas dele ali. Então, pelo menos fica assim mais organizado, cada coisa no seu lugar, né? Então, foi o jeito que eu achei, até pra gente também não ficar invadindo a área dele a hora que vai comer ou vai fazer alguma coisa, e nem ele vai ficar invadindo a parte que a gente usa para se fazer as refeições. E quando a gente vai fazer as refeições tudo junto, que tá sendo bem difícil sentar os 5 na mesa, aí ele chega um pouquinho pra lá, joga o computador mais e ele come ali no cantinho dele mesmo, coloca um forrinho americano, come ali, e aí a gente consegue se espalhar do outro lado da mesa, meio apertadinho, mas dá. Então, cada um tá fazendo isso, compreendendo que a gente vai ficar um pouquinho mais apertado, porque o papai tá trabalhando, ao mesmo tempo o Fred sabe que vai ter barulho, vai ter interrupções, porque tá todo mundo em casa, e assim a gente conversou para que cada um entenda que tá difícil para todo mundo, que é novidade para todo mundo, e sempre eu falo para ele, vamos nos entender, vamos conversar, não vamos... Ontem, por exemplo, a Mel tava super sensível, então ela acabou falando grosso com o Felipe, aí o Felipe falou grosso com ela. Então eu já falei, gente, vamos tentar não nos estressarmos. Esse momento é o pior momento pra gente ficar estressada, e acabou que eu fiquei estressada também, e depois acabei descontando no Fred. Mas enfim, pedi desculpa e falei o que tinha acontecido com as crianças, e eu me estressei. Sempre conversar e sempre procurar um clima de harmonia depois disso. Procura uma comédia para assistir, dá um pouco de risada, às vezes a gente senta e fica lembrando de coisas da nossa infância que são engraçadas, ficamos contando para os meninos, e é isso, gente. O mais importante é a gente conviver. Graças a Deus aqui em casa tá tudo bem. A primeira semana e a metade da segunda semana eu fiquei um pouco ansiosa, sabe, da quarentena mesmo, porque eu fiz um pouco antes, voluntária. Eu fiquei muito ansiosa, me deu um pouco de angústia, mas depois passou. Até porque eu sou caseira mesmo, as coisas não mudaram muito pra mim. Mas a minha maior preocupação era com eles, se eles estavam realmente bem, se eles iam passar por isso bem, e isso me dava um pouco de ansiedade. Mas graças a Deus passou. Tá tudo bem, os estressezinhos que de vez em quando acontecem, são coisas que sempre aconteceram mesmo,
tá? Mas a gente tá sempre de olho, vendo o que eles estão fazendo, conversando com eles sobre o que eles estão sentindo. Sempre, a cada 3 dias, a gente, se eles não falam nada sobre o assunto, a gente busca saber como é que você tá sentindo com relação a isso. Sempre acalmando e dizendo, olha, nós estamos fazendo a nossa parte, tá todo mundo fazendo o que tem que fazer, então a gente não precisa se preocupar, tá? Vai dar tudo certo, vai passar. Não tem nenhuma virose que durou a vida inteira, assim, enquanto epidemia, né? Vai passar. E eu acredito mesmo que vai passar. Então a gente sempre tá conversando com eles, sempre procurando alternativas, sempre chamando eles para ficar junto com a gente, assistir alguma coisa com a gente, fazer alguma coisa com a gente, ou mesmo ajudar. Dar atividade para as crianças, que isso é muito importante. Não assim, vai lá arrumar seu quarto, porque às vezes não vai arrumar. Mas falar, filha, vamos lá arrumar o quarto, enquanto eu faço isso, você faz isso, e vamos ver quem termina primeiro, vamos deixar seu quarto bonito, e procurar fazer juntos, se eles não têm o hábito já de fazer, tá? Então eu acho que assim, a gente tá cheio de oportunidade para poder fazer coisa diferente, para poder fazer a nossa família colaborar mais, porque estamos ali juntos. Fala do seu sentimento, fala o que você gostaria, por que você gostaria, como você gostaria, e mostra sempre os frutos que vocês vão colher depois de fazer as atividades em equipe, tá bom? Você vai estar menos estressada, você vai estar menos cansada. E uma coisa também aqui que os meninos estão fazendo, já tem um tempinho que eles estavam fazendo, é eles cuidando da roupa do banheiro deles. Às vezes eu pego lá e lavo, mas eles já sabem, encher o cesto, eles já colocam na máquina. Aí um põe para lavar, o outro põe para secar, e depois os dois vão lá e cada um recolhe a sua. Se tiver roupa da Alice junto, eles também lavam. Aí eles deixam a da Alice para Alice depois recolher. E tá sendo assim, por enquanto tá tudo bem, gente, aqui em casa, tudo bem, graças a Deus. Até por isso que eu quero passar um pouco dessa experiência para vocês, que talvez possa ajudar vocês. E se vocês tiverem algumas dicas para mim também, deixa aqui embaixo que eu vou gostar, porque a gente sempre tá precisando, né? Porque cada semana, agora com o passar da semana, pode ser que as coisas vão se desgastando, pode acontecer. Então a gente precisa sempre ter novidade. E aí vocês me contam, tá bom? Eu gostaria de saber, tá? Então é isso, pessoal. Um beijo, muito obrigada. Não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar com quem você acha que esse vídeo pode ser útil. Até o próximo. Tchau, tchau.